Era uma vez um menino chamado Pedro. Ele era cheio de energia, sempre pulando, correndo e rindo alto. O barulho do mundo parecia fazer parte dele, como uma música constante que nunca parava. Quando ele acordava, já começava a brincar, e quando ia dormir, ainda tinha 1000 ideias na cabeça. Pedro morava numa casa perto de uma floresta, e o som do vento nas árvores, os pássaros cantando e até o barulho da rua, tudo era uma grande sinfonia de vida. Mas, às vezes, esse barulho todo fazia Pedro se sentir confuso, como se tivesse uma turminha de vozes falando ao mesmo tempo dentro dele. Um dia, sua mãe chamou. "Pedro, vem aqui!" Ele foi correndo, com os cabelos bagunçados e os olhos brilhando de tanta energia. "Mãe, eu quero entender uma coisa. Como eu posso ouvir Deus?" Ela sorriu com calma, abraçou o menino e disse: "Vamos aprender juntos, Pedro. Deus fala de um jeito especial que ninguém escuta com os ouvidos. Quer saber como?" No dia seguinte, Pedro acordou pensando na resposta da mãe. Ele saiu de casa pulando de alegria e decidiu explorar a floresta perto de sua casa. Ao chegar lá, o som do vento nas folhas, o farfalhar das árvores e o canto dos pássaros criaram uma música suave que encheu seu coração de paz. Ele sentou-se sob uma grande árvore e fechou os olhos. Assim, tentou escutar aquele silêncio que sua mãe tinha mencionado. Mas, de repente, uma borboleta colorida pousou em seu ombro. "O que você acha, borboleta? Como Deus fala comigo?" perguntou Pedro, curioso. A borboleta pousou suavemente em uma folha diante dele, e por um instante o silêncio pareceu envolver tudo. Então, lembrou-se do que sua mãe tinha dito. Deus fala no coração, Pedro. É uma voz suave que vem de dentro da gente, como um sussurro de amor. Pedro abriu os olhos lentamente. Ainda ouvindo o canto dos pássaros, pensou: "Acho que Deus quer que eu escute com o coração, não só com os ouvidos." Depois de passar um tempo na floresta, Pedro voltou para casa com um coração cheio de perguntas. No caminho pensava: "Se Deus fala no meu coração, como eu posso ouvir essa voz? Como saber se é Ele mesmo e não só minha imaginação?" Ao chegar em casa, encontrou sua mãe na cozinha, preparando o almoço com aroma de feijão e pão quentinho. Ele se sentou à mesa e perguntou: "Mãe, como é que eu consigo ouvir a voz de Deus de verdade no meu coração?" Ela sorriu, colocando uma xícara de chá na mesa e respondeu: "Sabe, Pedro, Deus fala de uma forma muito especial, como uma luz suave no escuro, como uma brisa fresca em um dia quente. Para ouvir essa voz, você precisa ficar quietinho por dentro." "Quietinho por dentro?" repetiu Pedro, franzindo a testa. "Sim, filho. É como quando você quer ouvir uma história, mas precisa parar de falar e escutar. Quando a gente se cala por dentro, fica mais fácil sentir o que Deus quer nos dizer." Pedro pensou um pouco e, com um sorriso tímido, perguntou: "Então, eu tenho que ficar calado dentro de mim?" "Exatamente, Pedro. Assim, a gente escuta o silêncio que Deus usa para falar conosco. Quer tentar agora?" Naquela tarde, Pedro decidiu tentar. Ele se sentou debaixo de uma árvore na sua própria varanda. Com os olhos fechados, o barulho do vento, o cheiro de flores no jardim e o som distante dos passarinhos criaram uma música suave que encheu seu coração de paz. Ele sentou-se sob uma grande árvore e fechou os olhos. Assim, tentou escutar aquele silêncio que sua mãe tinha mencionado. Mas, de repente, uma borboleta colorida pousou em seu ombro. "O que você acha, borboleta? Como Deus fala comigo?" perguntou Pedro, curioso. A borboleta pousou suavemente em uma folha diante dele, e por um instante o silêncio pareceu envolver tudo. Então, lembrou-se do que sua mãe tinha dito. Deus fala no coração, Pedro. É uma voz suave que vem dentro da gente como um sussurro de amor. Pedro abriu os olhos lentamente. Ainda ouvindo o canto dos pássaros, pensou: "Acho que Deus quer que eu escute com o coração, não só com os ouvidos." Mas Pedro lembrou do que sua mãe tinha dito:
Fique calado por dentro, Pedro. Escute o silêncio. Ouça o que Deus quer te dizer. E então ele sentiu uma leve brisa passar pelo seu rosto como um abraço delicado. E naquele momento, uma paz muito grande veio ao seu coração. Pedro abriu os olhos, sorrindo, e pensou: acho que Deus fala comigo sim, mas é no silêncio do meu coração. Na semana seguinte, Pedro começou a praticar aquele silêncio todos os dias. Antes de dormir, ele se sentava no seu cantinho favorito, fechava os olhos e respirava bem devagar. Ele percebeu que no começo sua cabeça ainda tinha muitas vozes, pensamentos sobre a escola, brincadeiras, o que ia fazer no dia seguinte, mas, aos poucos, quanto mais ele se concentrava, mais o barulho dentro dele ficava mais quietinho. Um dia, enquanto fazia sua oração, Pedro ouviu uma voz interior, suave como um sussurro. Eu te amo, Pedro. Estou sempre perto de você, mesmo no silêncio. Pedro sentiu uma onda de alegria e paz preencher seu coração. Então Deus fala comigo assim? Perguntou para si mesmo, sorrindo. Sim, Pedro. Deus fala no silêncio do coração, na calma que você encontra quando para de ouvir o mundo lá fora e escuta o que ele quer te dizer. Naquela manhã, Pedro decidiu levar seu coração a um lugar especial, uma oração silenciosa na beira do rio, que passava perto de sua casa. Ele sentou na pedra, observando a água correr calma, ouvindo o tilintar das pedras ao serem levadas pela correnteza. Ele fechou os olhos, respirou fundo e tentou sentir aquela voz suave novamente. De repente, veio uma lembrança do que sua mãe tinha dito. Quando Deus fala no coração, é como uma luz que ilumina o caminho, mesmo na escuridão. Pedro pensou: então, mesmo quando eu estiver assustado ou triste, posso ouvir Deus me guiando? E enquanto refletia, uma borboleta pousou delicadamente na sua mão. Ele observou cada detalhe, cada cor brilhante. Foi como se naquele instante ele tivesse entendido algo importante. Deus usa as pequenas coisas do mundo para falar com a gente. Uma borboleta, uma brisa, uma paz dentro do coração. Pedro sorriu, sentindo-se mais perto de Deus do que nunca. Nos dias que seguiram, Pedro continuou praticando o silêncio. Ele começou a perceber que a cada dia sua amizade com Deus ficava mais forte. Ele aprendeu a ouvir o que Deus dizia no seu coração, na sua calma, na sua paz. Um dia, Pedro foi conversar com sua mãe, sorrindo com os olhos brilhando de alegria. Mãe, eu descobri uma coisa muito legal. Deus fala comigo quando eu fico quietinho e escuto o silêncio. Ela abraçou o menino com ternura e disse: que maravilha, Pedro! Isso é um presente de Deus, um jeito dele falar conosco de um modo tão especial. E naquele momento, Pedro entendeu que mesmo no meio do barulho do mundo, Deus sempre está perto, pronto para falar com quem escuta com o coração aberto. Porque, como diz a Bíblia em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E assim, Pedro aprendeu que o maior silêncio é aquele que ouvimos quando paramos para escutar a voz de Deus dentro de nós. Às vezes, na correria do nosso dia, esquecemos que Deus fala no silêncio do coração. Basta ficarmos quietos, abrir nossos ouvidos espirituais e sentir o amor que Ele tem por cada um de nós.